Salmo 5, leremos o salmo inteiro. Um salmo que, como diz a epígrafe, foi dedicado ao mestre de cantos para flautas, um salmo de Davi, uma oração de Davi que foi transformada em cântico, em música, que o povo de Israel cantava nas celebrações do templo no Antigo Testamento, mas que foi composto provavelmente naquele período em que Davi fugia de Jerusalém, porque havia perdido o trono para o seu próprio filho, o Absalão. Provavelmente Davi compôs os Salmos 3 a 7, nessa fase, nesse período, naqueles vários dias em que ele permaneceu fugindo de Jerusalém, se escondendo, tentando planejar o futuro, mas visualizando pouca coisa do futuro, porque os dias eram maus, eram difíceis. Com certeza, a pior fase de Davi na sua história. Ele nunca havia enfrentado um momento tão difícil, apesar de já ter enfrentado outros momentos difíceis, mas Golias não foi um desafio tão grande. Mesmo quando ele fugia de Saul, quando Saul queria matá-lo, naquele período em que Davi estava começando a ter mais proeminência em Israel do que o rei Saul, então Saul, com muita inveja, queria matá-lo. Foi difícil, mas não como esse momento. Nem mesmo nas guerras que ele enfrentou, muitas dessas guerras, ele com um exército menor, enfrentando exércitos maiores, teve dificuldades, mas o pior período, o pior momento da história de Davi certamente foi esse, não só pelo problema em si, não só por ter perdido o trono, por não ser mais o rei, por ter que fugir, mas pelo modo como tudo aconteceu, pelo fato dele perder a coroa para o próprio filho, ou seja, receber uma espécie de golpe de Estado realizado pelo próprio filho, que ele havia perdoado, que ele havia permitido que retornasse para casa depois de tanto tempo, e então ele se sente totalmente traído, ele sente uma situação de grande dificuldade, de grande aperto, de grande desespero. Mas compôs estes salmos, 3 ao 7, que são os salmos que nós temos meditado, revelando qualidades que o fizeram ser o homem segundo o coração de Deus. Revelando atitudes, sentimentos, percepções, compreensões de Deus, de si mesmo, da realidade, que o fizeram ser aquele que é chamado na Bíblia de o homem segundo o coração de Deus. Irmãos, estão lembrados? Nós já meditamos no Salmo 3 e no Salmo 4. E nesses dois salmos, que provavelmente foram escritos naqueles primeiros momentos em que ele fugia da cidade, subia para as montanhas, atravessava os desertos. E ele diz nos dois salmos que ele estava dormindo bem. Lembram disso? Tanto no Salmo 3 quanto no Salmo 4, ele diz que apesar de toda aquela situação de dificuldade, de crise, de ameaça, de carência, ele dormia bem. E agora, quando chegamos no Salmo 5, será que ainda acontece isso? Leiamos então o que Davi escreveu no Salmo 5. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu, e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não têm eles sinceridade nos seus lábios.
o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelam ou se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo os cercas de benevolência. Até aí, meus queridos, a leitura da palavra do Senhor. Amanheceu o dia, ele fala, de manhã ouves a minha voz. Da ideia de que esse salmo foi feito ao amanhecer, talvez logo cedo. Os outros eram noturnos, foram compostos à noite, provavelmente. O fato é que amanheceu, mas a situação não se resolveu. Amanheceu, mas os problemas não foram embora. Ele disse que estava dormindo bem, e dormiu bem, provavelmente as 2 noites. Mas ao amanhecer, os exércitos inimigos ainda estavam lá. Os recursos dele e de seus amigos eram os mesmos, provavelmente menores. Ou seja, ele esperou, ele confiou em Deus, mas a solução não veio. A resposta definitiva para o seu problema, a resposta definitiva para o seu mal, não veio. E agora? O dia amanheceu cinzento, não amanheceu brilhante, o sol não está brilhando. Tudo ainda está escuro, o céu ainda está cor de chumbo, e não parece haver resposta para as queixas, para os pedidos, para os anseios da alma de Davi. Quando nós lermos o Salmo 6, nós vamos perceber que o sono foi embora também. No Salmo 6 ele diz: estou alagando o meu leito de lágrimas durante a noite. Estou tornando o meu leito um charco de tantas lágrimas. Ou então, passou a noite inteira chorando. Para nos ensinar, já de cara, que ninguém é de ferro. Que ninguém está sempre lá em cima, no alto, no auge. Que ninguém consegue se manter sempre 100%. Que todos são feitos de carne e osso. A nossa estrutura, como diz a palavra, é pó. E ninguém consegue se manter nas alturas da fé, da fidelidade, da confiança o tempo todo. Mesmo o homem segundo o coração de Deus, que escreveu 2 salmos dizendo que estava dormindo muito bem apesar dos problemas, chega uma hora que o dia amanhece cinzento e bate o desespero. E chega a próxima noite e a situação está pior, e ele passa a noite toda chorando ao Senhor. A verdade, meus irmãos, é que a paz foi embora. E o que fazer quando a paz foi embora? Ela não devia ter ido, mas ela foi. Nós sabemos que nós não devíamos ter nos deixado levar pelas circunstâncias, mas nos deixamos. Nós sabíamos que devíamos ter permanecido firmes, mas não conseguimos. Que não devíamos ter deixado a ansiedade nos dominar e nos abater, mas deixamos e agora já aconteceu. O desespero já se instalou. A paz bateu asas e voou. O que fazer quando a paz foi embora? Esse salmo nos ensina e mais uma vez nos mostra, nos revela a intensidade das orações, dos pedidos deste homem que é o homem segundo o coração de Deus. E que nos ensina com sua prática, com seu exemplo,
que nós também devemos ter relacionamento intenso com Deus. Nas horas de tranquilidade, mas também nas horas de graves e de grandes dificuldades. O dia amanheceu nublado, a solução não veio, a resposta esperada à oração não se deu, e agora o que fazer? Novamente eu vejo uma sequência de 5 atitudes de Davi que o ajudam a permanecer firme na hora da crise, na hora do desespero, na hora em que a paz foi embora. Então veja comigo outra vez o início da sua petição, que está aí nos versículos 1 a 3, quando ele diz: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Isso é de uma intensidade extraordinária. Dá ouvidos quer dizer, escuta-me, por favor, ouça o que eu tenho para lhe dizer, Senhor. Porque a sensação dele é que Deus não está ouvindo. A sensação dele é que Deus virou o rosto, Deus está olhando para o outro lado, ou Deus se esqueceu. Como um filho que vai correndo atrás do pai e tem a sensação que o pai não está ouvindo e chama, e chama, e chama, e chama. É isso que ele está fazendo. Dá ouvido, Senhor. Escuta-me, Senhor. Ouça as minhas palavras, ó Deus. Receba, acode, quer dizer, receba, acolha o meu gemido. É a palavra mais intensa que pode existir para desespero. Gemido. Não é nem pedido. É gemido. É um grito de dor. É um grito de anseio por algo que não tem e sabe que não pode ter por si mesmo. Dá ouvidos, ó Deus, a minha voz, e acode ao meu gemido. Mais uma vez, escuta, veja quantas vezes ele vai insistir nisso. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois é a ti que eu imploro. É intenso demais isso aqui. Ele está falando alto. Ele está clamando para Deus. Ele está insistindo e está dizendo: Senhor, o Senhor está me ouvindo ou não está? O Senhor está percebendo que é contigo que eu estou falando? É a ti que eu estou falando. Quer dizer, claro que é redundante, mas é o anseio do coração, é o anseio da alma. O Senhor está ouvindo, o Senhor está percebendo, é com o Senhor que eu estou falando. Eu não estou falando com outro, estou falando com o Senhor. Está me ouvindo? A sensação dele era que Deus não o estava ouvindo. E o que fazer quando parece que Deus não está ouvindo? Quando parece que Deus não está respondendo à oração? Nós pedimos, nós suplicamos, nós imploramos, nós gememos. E nada. Não há resposta. O verso 3 nos explica o que fazer. Ele diz: de manhã, Senhor, logo cedo, acordei. A primeira coisa que eu vou fazer não é tomar café. A primeira coisa que eu vou fazer não é resolver alguma outra atividade. Não é pensar em outros assuntos. A primeira coisa que eu vou fazer é apresentar ao Senhor a minha oração. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração. No texto hebraico, não tem aqui a palavra oração. Só diz assim: de manhã te apresento. Ele não diz o que exatamente. Os nossos tradutores entenderam que fazia mais sentido traduzir, então, oração. Te apresento a minha oração. Mas é muito mais do que a oração. Essa palavra te apresento, a palavra apresento na língua hebraica, significa oferecer ao Senhor o sacrifício diário. O sacrifício que era feito inclusive de manhã, matinal, perante o Senhor. O povo de Israel era convocado a se apresentar perante o Senhor com o holocausto,
com o sacrifício. Então, quando ele diz, de manhã, Senhor, eu estou lá, de manhã eu estou à porta da tua tenda, eu estou à porta do teu tabernáculo, eu estou a postos. Essa é a ideia. Eu estou diante do Senhor. Eu estou diante do Senhor com a minha vida, com todo o meu ser. Não é só uma mera oração. Eu estou diante do Senhor com toda a minha vida. Eu estou diante do Senhor com todo o meu ser. Com tudo que eu posso oferecer. Eu estou diante do Senhor logo cedo. Isso é, outra vez, intenso. É assim que ele se apresenta diante de Deus. Mas há uma palavra a mais aqui que mostra, então, o anseio e a situação que ele vive. Ele diz, e fico esperando. Porque ele poderia chegar diante do Senhor, diante do tabernáculo, diante da tenda da congregação, se apresentar no local onde eles estavam cultuando ao Senhor, apresentar o seu pedido, Deus, o que eu preciso é isso, tá? Por favor, esmaga o exército dos meus inimigos, ok? Obrigado, até a próxima. Ir embora, esperar, mas ele diz que ele permanece lá, ele fica lá, ele não sai do lugar, ele não arreda o pé. Porque ele sabe que a verdadeira batalha não está lá fora. Não está lá contra o exército de Absalão. Ele sabe que a verdadeira batalha está ali, diante de Deus. Porque ele está diante do Senhor, do soberano. Ele está diante de quem decide. E se aquele que decide diz sim, a situação está resolvida. Por isso ele não volta para enfrentar o exército de Absalão, ele fica diante do Senhor. É aqui que a batalha se decide, é aqui que o assunto se resolve. Eu apresento ao Senhor, eu me apresento ao Senhor e fico esperando. Então, meus irmãos, o que fazer quando a paz já foi embora? Quando amanheceu, a situação não se resolveu. Quando a crise parece que nunca vai terminar. Nós aprendemos com a atitude de Davi que nós devemos nos apresentar perante o Senhor e esperar. E aguardar a resposta dele. Entender que o âmbito em que as coisas se decidem é ali, diante do Senhor. A verdadeira batalha, onde tudo vai se definir, é ali, diante do Senhor. Então esse é o lugar para estar e para dele não sair. Para permanecer, porque a resposta de Deus é a que vale. É a que decide. Mas ela não veio ainda. E não veio naquele dia. Provavelmente ele passou o dia inteiro esperando a resposta de Deus. Mas ela não veio. Não veio solução. Absalão continuou no trono. Ele continuou um fugitivo. Os recursos continuaram diminuindo. E os inimigos crescendo. E agora? O que fazer? Se já se percorreu todo esse caminho além e ainda não houve solução. Vejamos então mais uma vez o ensinamento precioso que nos vem a partir do versículo 4. Quando Davi faz mais ou menos o seguinte: ele se põe a pensar, a meditar no caráter de Deus. No que ele sabe do caráter de Deus. Porque observe, a realidade diz uma coisa. O que diz a realidade? Que Deus me abandonou. A realidade diz uma coisa. O que diz a realidade? Que Deus está favorecendo os ímpios, os maus, porque Absalão está no trono, os conselheiros perversos estão com ele, eles estão numa boa, quem está numa pior? Somos nós. Então a realidade, o que o cerca, testemunha o quê? Que Deus se esqueceu dele. Que Deus está favorecendo a injustiça. Que Deus está favorecendo o perverso.
que ele está ajudando o ímpio. É isso que a realidade testemunha. Então ele precisa se lembrar do que ele sabe sobre Deus, do que ele aprendeu sobre Deus. E de onde ele aprendeu? Das Escrituras, da palavra de Deus. Basicamente o que ele vai relembrar aqui são ensinamentos do livro de Deuteronômio, por exemplo. Ele vai relembrar que Deus é santo, que Deus é justo e que Deus não abençoa o perverso. Veja aí verso 4. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Literalmente ele diz, contigo não habita o mal. O mal não pode ser hóspede teu. O mal não pode morar num quarto de Deus. Essa é a ideia que ele diz aqui. Pois contigo o mal não pode morar. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Tudo isso parece desmentido pela realidade. A realidade está mostrando outra coisa. O que é fé? Crer no que não pode ser visto. É crer no que está além da realidade. É crer na realidade superior, transcendental, não na realidade que os olhos enxergam. E onde está essa realidade maior? Revelada na Escritura. Então, na hora da crise, na hora da dificuldade, na hora em que a realidade desmente aquilo que ele crê, ele se apega ao que ele sabe de Deus, ao que ele conhece de Deus, ao caráter que Deus já revelou de si mesmo na Escritura. Ele se apega à palavra e continua crendo no Deus das Escrituras. Mesmo que ele não consiga agora, neste momento, entender como esse Deus que não se agrada à iniquidade, como esse Deus que não permite que o mal more com ele, esse Deus que detesta os arrogantes, aborrece os que praticam a maldade, está tolerando todos esses. Está permitindo todos esses que continuem. Isso é se apegar à verdade, se apegar ao que nós sabemos de Deus, ao que nós sabemos do caráter de Deus. Lembrando, meus irmãos, e acrescentando aqui, porque a revelação de Deus é progressiva, nós não temos nos Salmos toda a revelação de Deus, nós precisamos do restante da Bíblia, do Novo Testamento. Nós sabemos que o Novo Testamento também descreve Deus como aquele que abomina o mal, como aquele que detesta o ímpio, aquele que detesta o pecado. No entanto, nós aprendemos no Novo Testamento que esse Deus é longânimo, que esse Deus é paciente e permite e tolera o ímpio, o mal, para dar chance de que ele se converta, de que ele se arrependa e que ele venha a crer e a ser salvo. No entanto, quando isso não acontece, e frequentemente não acontece, ele é o Deus do juízo. É o Deus que diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Mas nós temos que aprender que a justiça de Deus acontece quando e como Ele quer. Não quando e como nós queremos. Ao mesmo tempo, quando se medita na justiça de Deus, é preciso ter um certo cuidado. Porque nós também poderíamos ser alvos dessa justiça. Se eu noto os pecados dos homens, se eu olho para o mundo de hoje e vejo todo o mal, toda a violência, e digo a Deus, Deus, o Senhor não vai punir essas pessoas ímpias, quando é que o Senhor vai punir esses ímpios, esses perversos, esses maus, esses homens que assumem postos lá no Congresso Nacional apenas para roubar, apenas para desviar, apenas para se beneficiar? Quando é que o Senhor vai punir isso? Quer dizer, se eu me levanto
e reivindico a justiça de Deus, eu tenho que saber que essa mesma justiça, em tese, pode se abater sobre a minha vida. Pois eu também sou pecador. Talvez não tanto, no sentido de tantos frutos maus quanto outros. Mas eu também sou pecador. E observe que Davi entende isso. Porque a próxima declaração dele mostra o porquê ele entende que pode permanecer na presença de Deus. Versículo 7. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Porém eu, ele diz, pelas minhas obras? Não. Pela minha justiça? Não. Pela minha equidade? Não. Pela riqueza da tua misericórdia. Ou seja, ele percebeu aqui que embora ele não estivesse fazendo algo tão errado quanto os seus inimigos, quanto os seus adversários, mas se o critério é a justiça de Deus, ele vai cair na vala comum. Porque ele também é um pecador. Talvez não cometendo pecados tão graves quanto, porém cometendo pecados também. E, portanto, qual é o caminho para se aproximar de Deus? Nunca é o caminho da justiça de Deus, mas é o caminho da misericórdia de Deus. Segundo a riqueza da tua misericórdia. Misericórdia é compaixão. Misericórdia é o Deus que não nos dá o que nós merecemos. Nós merecemos a punição, mas Ele não faz isso. Nós merecemos a condenação, mas ao invés de nos condenar pelos nossos pecados, Ele nos concede seu amor e sua graça e nos aceita na sua presença. Permite que pecadores como nós entremos na casa dEle e nos prostremos diante dEle sem sermos consumidos pela santidade dEle. Então, queridos, eu aprendo aqui com Davi que além de, na hora que a paz foi embora, na hora que a crise parece que se instalou definitivamente, além de apresentar-se diante de Deus e ficar esperando a resposta, além de relembrar o caráter santo de Deus, o caráter que Deus revelou na Escritura, na palavra de Deus, eu aprendo também que eu tenho que reconhecer as minhas limitações, reconhecer as minhas fraquezas e entender que eu só posso estar diante de Deus através do sangue de Jesus Cristo. Hoje, meus irmãos, nós estamos aqui para participar da ceia do Senhor. Não existe pregação mais clara do que a ceia do Senhor. Para que eu pudesse ter comunhão com Deus, o sangue de seu Filho precisou ser derramado. A carne do Filho dele precisou ser crucificada para se tornar um alimento espiritual que me torna aceitável na presença deste Deus. Por isso, Davi não se esquece de olhar para si mesmo. O próximo pedido está no versículo 8, onde diz: Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Aqui nós temos um dos textos que vai até o versículo 10, uma das construções de Davi mais excepcionais, mais extraordinárias, da perspectiva da literatura, dos aspectos literários do texto. Extraordinário o que ele escreve aqui.
Observe que ele diz: Senhor, guia-me. Quer dizer, eu sei que o Senhor tem um caminho certo, eu sei que o Senhor tem um caminho justo, mas eu não consigo andar por ele sozinho. Eu não tenho condições de trilhar esse caminho de justiça, de santidade. Eu preciso que o Senhor me guie. Guia-me na tua justiça. Qual é a razão? Ele diz: por causa dos meus adversários. Eles podem me desviar do teu caminho. Se eu prestar muita atenção a eles, eu vou acabar retribuindo mal por mal. Eu vou acabar atropelando minhas funções ou extrapolando minhas funções. Então, eu preciso que o Senhor me mantenha no caminho do Senhor, no caminho de justiça, por causa deles. Endireita diante de mim o teu caminho. Essa é uma expressão bem hebraica, né? Um hebraísmo bem interessante, a ideia de endireitar o meu caminho, para ele não ser cheio de curvas, não ser cheio de percalços e solavancos. Endireita para que eu possa andar certinho, andar retinho no caminho do Senhor. E com base nisso, ou seja, não me deixe desviar, não permita que eu me afaste, me mantenha no caminho do Senhor. Aí ele pode pedir a destruição dos ímpios. E vai pedir mesmo. E vai pedir com todas as palavras possíveis. Primeiro descrevendo quem são eles. E depois pedindo o modo como Deus deveria destruí-los. Veja que primeiro ele descreve por quê, quem são esses ímpios, quem são esses adversários. E ele diz assim, no verso 9, eles não têm sinceridade nos lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto e a língua só serve para lisonjas. Olha, todo o aparelho humano descrito aqui, o aparelho de fala, de comunicação, usado a serviço do crime, usado a serviço do mal. Ele fala aqui de lábios, fala de garganta, fala de boca e fala também de estômago, de íntimo, daquilo que vem de dentro. Tudo isso corrompido, contaminado pelo mal. Essa é a descrição dos homens ímpios, dos homens perversos. E após descrevê-los desse modo, totalmente corrompidos pelo mal, então ele pede que Deus execute sua justiça, seu juízo sobre eles, em 3 etapas. Ele diz no versículo 10, primeiro, declara os culpados. Essa expressão quer dizer, na língua hebraica, é uma palavra só, quer dizer, é o contrário de justificar. É uma espécie de desjustificar. Não existe palavra em português para explicar. Declara os culpados. Primeiro isso, uma declaração contra eles. Eles estão errados. Em segundo lugar, caiam por seus próprios planos. Eles planejaram subir, mas que esse plano dê tudo errado e os leve para o fundo. E finalmente, rejeita-os, expulsa-os, essa é a ideia, expulsa-os por causa de suas muitas transgressões. Então, um desmascaramento do mal, um colapso do mal e uma rejeição, uma expulsão do mal. É isso que ele pede. 3 níveis que Deus haja. Primeiro, desmascarando. Em segundo lugar, fazendo cair, né, um colapso do mal. E em terceiro lugar, expulsando, mandando embora definitivamente. Davi está pensando aqui, meus irmãos, nos seus adversários, seus inimigos, que tomaram o seu trono, que o expulsaram da cidade. Ele era o rei de Israel, colocado por Deus para ser o rei de Israel. Ele não está advogando em causa própria. Ele está pensando no plano, no projeto de Deus, e entendendo que os inimigos estão contra esse plano, contra esse projeto. E, portanto, após dizer, Senhor, eu só estou na tua presença pela tua misericórdia. Senhor, guarda-me no teu caminho, não me deixe desviar. Só após isso ele diz, olha a perversidade deles, língua, boca, garganta, íntimo, só mal. Então,
derruba-os. Desmascara-os, derruba-os, expulsa-os. Será que nós podemos aplicar isso às pessoas de hoje em dia que nos fazem algum tipo de mal? Será que nós podemos usar essa mesma linguagem forte contra pessoas que pisam no nosso calo por aí? Que nos ofendem? Mais uma vez, nós precisamos entender o ensino bíblico completo, à luz do Novo Testamento, à luz do restante do Antigo Testamento. Nós somos ensinados, por exemplo, a dar a outra face. Somos ensinados a andar a segunda milha. Mais do que isso, somos ensinados a amar os nossos inimigos. Somos ensinados a pregar a palavra, o Evangelho, para que eles se convertam, para que sejam salvos e sejam livres da ira vindoura. Então eu diria, após todas essas coisas, após praticar todas essas etapas, e não vendo assim transformação e mudança por parte das pessoas, então poderíamos também dizer: Deus, agora é a hora do Senhor agir. Agora é a hora da tua justiça. Não estaria na hora de Deus fazer justiça a toda a perversidade do nosso Brasil? Toda a perversidade que permeia as esferas de poder, sejam elas altas ou baixas? Não estaria na hora de Deus fazer justiça à violência que cresce nas cidades, que se desenvolve nos mundos e submundos que nós temos ao nosso redor? A igreja não deveria orar mais pelo juízo de Deus? Deveria, mas só após ter certeza de que anunciou, de que pregou a misericórdia de Deus. Lembrando-se, ainda e além disso, que nós temos outro inimigo, que na Bíblia também é chamado de adversário. Veja que Davi diz aqui: guia-me no teu caminho por causa dos meus adversários. Leia comigo agora a 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5. Versículo 8. O que nos diz esse texto? Diz aos cristãos: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Sim, meus irmãos, nós devemos orar ao Senhor que repreenda o inimigo, que o desmascare, que o derrube, que o expulse. A palavra do Senhor diz que, lá no fim, quando Cristo voltar, o diabo e os seus anjos serão lançados para dentro do lago que arde com fogo e enxofre. E só quando isso acontecer, é que de fato todo o mal que existe nesse mundo será extirpado. Por isso, o Novo Testamento expande o entendimento do Antigo, mostrando que o verdadeiro adversário nosso não são os homens, não são as pessoas, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra esses adversários, que são os verdadeiros inimigos.
a respeito de quem nós devemos orar a Deus pedindo proteção. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, do maligno, do adversário. E essa é uma das maneiras de nós recuperarmos a paz. Porque finalmente Davi, após toda essa luta em oração, que é esse salmo, após expressar todos esses sentimentos conturbados por um lado, mas por outro lado, revelando a grandeza da sua fé, da sua confiança ao Senhor, ele diz no versículo 11, mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo os cercas de benevolência. Após toda essa dificuldade que a realidade lhe trouxe, após constatar que a realidade parecia desmentir a sua fé, mas ele se apega à sua fé e ao conceito de Deus que ele conhece, ao caráter de Deus que já está revelado, e mesmo contra tudo e contra todos, ele se mantém no Senhor, suplicando pelo livramento e pela queda dos seus adversários, ele encerra dizendo, acima de tudo que eu quero, o desejo maior da minha alma é ver todos os que confiam em ti felizes. Todos os que esperam em ti, pulando de júbilo, porque tu és o Deus que ao final fará isso para o bem do teu povo. Tu és o Senhor que abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Havia escudos no exército de Israel, havia escudos nos exércitos inimigos, mas o verdadeiro escudo, ele diz, é o Senhor, que cerca. E a palavra cerco aqui também é importante, porque Davi enfrentou um cerco de um exército adversário. Mas ele diz, não, o cerco verdadeiro não é o do inimigo, é o do nosso Deus, que nos cerca com a sua benevolência. E é por isso, meus irmãos, que esse homem foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Porque mesmo enfrentando tais horas de crise e de dificuldade, revelou essa intensidade de relacionamento com Deus, essa confiança no Deus da aliança, essa certeza de que Deus estava com ele, e mesmo que temporariamente parecia que estava abandonado por Deus, no fim ele sabia que Deus o guardaria e o conduziria pela sua graça e pela sua benevolência. Aprendamos com a palavra de Deus também a praticar isso, para que quando a paz sumir, ela possa ser restaurada.